Sabe que a experiência de ter participado desse congresso da GFI, do EFFC, primeiro que eu acho ele muito interessante por conta que ele une esses dois grandes players da engenharia de fundações e a gente consegue estar num ambiente que ele tem também envolvimento acadêmico, mas ele tem um envolvimento de executores e de projetistas. Então, se torna um ambiente bastante proveitoso para tu fazer trocas de ideias com os caras das universidades, de temas de pesquisa que são relevantes para quem está projetando, para quem está executando, trocas de ideias. Foi uma experiência única. A gente consegue perceber como o mundo consegue falar de fundações profundas e melhoramento de solos, tendo apelo na área de sustentabilidade. Que para nós, muitas vezes, geotécnicos, a gente está tão preocupado com a questão técnica que envolve a solução, a questão, muitas vezes, de comportamento, desempenho, né? E esquece um pouco essa questão da sustentabilidade ou coloca como num segundo plano. Tivemos algumas experiências diferentes com nomes de pessoas internacionalmente conhecidas. Podemos ver que temos algumas novidades, mas muita coisa foi comprovar que nós estamos fazendo no Brasil também. E quando nós podemos participar de uma conferência como essa e entender que esse é o tema principal, né, em que tudo que envolve de mudanças, desde mudanças climáticas no mundo, das transformações que estão ocorrendo e o papel nosso como geotécnico, que podemos dar a contribuição nos nossos projetos, no nosso dia a dia, isso faz a diferença e tem que fazer, é isso que a gente tem que levar daqui para frente também com os projetos envolvidos no nosso escritório. Foi também uma grande honra poder participar e ouvir o nosso colega Ricardo Borne apresentar sua palestra em altíssimo nível e discutir sobre efeitos de emissões de carbono, algo que a gente não está acostumado a ver em projetos de engenharia em geral, que já vem há alguns anos se tornando comum para nós no escritório. Mas o ponto principal para mim foi rever e conhecer pessoas, sabe? Em conversa, bate-papos, às vezes até curtos, nós conseguimos expandir alguma coisa que a gente estava pensando. E é muito conhecimento que vem por encontrar com essas pessoas. Acho que um dos principais aprendizados em todas essas experiências internacionais é saber onde a gente se situa, né? Ter um benchmark a respeito do que nós fazemos no nosso escritório e também a possibilidade de conhecer pessoas novas, né? Pessoas já com bastante tempo de estrada que conseguem compartilhar experiências que não necessariamente a gente viveu, mas ter esse aprendizado trocando essas ideias, né? Eu acho ímpar ter estado nesse evento. A gente conseguiu nos reunir com o professor Bengt Felenius. Foi um cara que eu já vinha conversando fazia anos por e-mail, tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, gravar um mini episódio para o Fundcast e trocar uma ideia real sobre a visão dele, uma experiência de 60 anos em engenharia de fundações. Vi a palestra dele, acho que foi excelente, coisas que alguns estão falando. A minha sensação é que ele terminou de falar a palestra dele e a maioria das pessoas ainda não conseguiram chegar na página que ele está. Então a mensagem que ele está passando é muito importante. I can pull out a couple of papers I've written over the years. They're available freely, and point out the paragraph where I'm utterly wrong. I won't. I was asked from people to indicate the papers I've written that would still be worth reading.
my obvious answer were, you read them and tell me. No, of course you're wrong in the past often. A couple of times I've been right without really understanding why. That's nice to know. But the process of anybody, you learn as you go along and you discard some ideas or phrasings you used in the past to realize they're either wrong or not adequate. And that's the stimulants of professional life. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o Mário Terceiros, da Bolívia, um cara excepcional, um cara com conhecimento de fundações muito grande, uma experiência muito grande, com uma visão de mundo, de futuro excepcional, sabe? Pero entender los conceptos, eso es fundamental. Cuando yo empecé a estudiar mi carrera, un ingeniero en la Argentina, que era un hombre muy amigo de mi padre, me dijo, lo único que tienes que saber para ser ingeniero es física. Y la física más simple, porque ingeniería civil es estática, me dijo. Ah, qué fácil. No, no es fácil, pero es básicamente eso. Entonces uno tiene que entender la física del problema. Y en eso yo enfatizaría muchísimo con los ingenieros jóvenes o los estudiantes. Decirle, esto es la herramienta. Y la curiosidad, ¿no? La curiosidad porque hoy en día no hay pretexto. Uno puede buscar lo que quiera. Y más con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces... Conhecemos o professor Mandolini, que é um cara super conhecido na área de fundações, trocar uma ideia com ele, ver o que ele também enxerga do panorama de fundações aqui na Europa, foi muito bacana. Reencontrei o Anderson, que foi um colega meu na URGS, então ver o sucesso dele, ver como ele veio fazer o doutorado na Inglaterra, ficou, hoje está em Roterdã, trabalhando numa empresa de pesquisas de ponta na área de fundações, então é um prazer ver o sucesso dele, como ele se tornou um cara de referência aqui. Então a gente sempre tenta encontrar um meio termo entre ser científico e ser prático, né? Então a gente vê muitos modelos que são high fidelity, que se diz, né? Muito cientificamente embasados, mas se tu pilota uma nave muito potente, tu tem que saber pilotar, né? Que é o caso com modelos numéricos, modelos computacionais. Então esse modelo que a gente desenvolveu, que a gente tirou o segundo lugar, a gente tentou encontrar um meio termo entre a modelagem empírica, baseado em experiência, né? Baseado em resultados experimentais, e uma parte científica que a gente não pode abrir mão da ciência nunca, né? Mas a gente sempre tem esse foco de fazer com que os modelos que a gente desenvolve possam ser usados na prática pela indústria. E a mensagem para mim é isso, de encontrar essas pessoas, de rever amigos, de fazer novos amigos, de ter essas informações. Acho que foi um ambiente super legal. Acho que a gente sai daqui com mais informação, com mais ideias, ampliando a nossa visão de mundo.